Um evento religioso tradicional no interior paulista. Um evento que costuma ser prestigiado por políticos. Um evento que teve a presença do presidente da República em 2022. Presidente que está em campanha pela reeleição e tem apoiadores muito vocais e radicalizados. Não deu muito certo. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 13 de outubro de 2022. Dia de repercussão da tumultuada visita do presidente Jair Bolsonaro ao Santuário Nacional de Aparecida, ocorrida na véspera. O candidato à reeleição pelo PL foi acusado de instrumentalizar a fé para angariar votos e foi chamado de agente de Satanás pelo bispo católico Dom Paulo Morelli, da Diocese da Luz de Minas Gerais. Ele é apoiador do adversário de Bolsonaro, o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Já o pastor evangélico bolsonarista Silas Malafaia disse ao jornal Folha de São Paulo que as acusações de que o presidente teria buscado benefício eleitoral pela fé são conversa fiada e que os clérigos de Aparecida são apadrinhados de Lula. O feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, na quarta-feira, foi marcado pela agenda político-religiosa do Bolsonaro na cidade que dá nome à santa. A cerca de 180 quilômetros de São Paulo, o município de Aparecida recebe anualmente, nessa data, fiéis de todo o país e celebra várias missas durante o dia em homenagem à padroeira. Nos dias anteriores ao evento de Aparecida, o Bolsonaro já vinha sendo protagonista de polêmicas religiosas. No sábado, o presidente participou da Romaria Fluvial do Círio de Nazaré, em Belém, no Pará. Ele ficou isolado e não discursou. Isso depois de um constrangimento com a arquidiocese da capital paraense. O órgão católico afirmou em nota que não convidou qualquer autoridade para participar da celebração e desautorizou o uso político ou partidário do festejo religioso. Aí na terça, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, emitiu uma nota criticando o uso político da religião durante o período de campanha eleitoral. A nota não mencionou o nome de nenhum candidato, mas foi emitida depois que o Bolsonaro anunciou que ia para Aparecida na quarta. No texto, a CNBB diz que a manipulação religiosa desvirtua valores do evangelho e tira o foco dos reais problemas que precisam ser debatidos e enfrentados no país. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido a pandemia, mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal, e o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno, e o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Você ouviu aí o Dom Orlando Brandes, que é arcebispo de Aparecida, durante a missa que aconteceu na manhã de quarta-feira, considerada a principal dos festejos na cidade do interior paulista. A fala não menciona o nome do presidente. Depois da celebração, o arcebispo deu uma entrevista em que fez uma crítica direta ao Bolsonaro. Disse que não podia julgar as pessoas, mas que, abre aspas, nós precisamos ter uma identidade religiosa, ou somos evangélicos ou somos católicos. Então nós precisamos ser fiéis à nossa identidade católica. Mas seja qual for a intenção, vai ser bem recebido, pois é o nosso presidente, fecha aspas. O Bolsonaro se declara católico, mas também foi batizado por um pastor evangélico em 2016, quando já projetava disputar a presidência da República. A Michele Bolsonaro, primeira-dama do país, é evangélica. O presidente, aliás, acena com uma frequência muito maior ao eleitorado evangélico do que boa parte dos políticos de projeção nacional. Ele não estava, inclusive, na missa celebrada pela manhã em Aparecida pelo Dom Orlando Brandes, porque passou a manhã em Belo Horizonte participando da inauguração de um templo evangélico. E aí, à tarde, ele foi para a cidade do interior paulista. Quando Bolsonaro chegou a Aparecida, uma multidão de apoiadores vestindo verde e amarelo já estava no pátio da Basílica esperando por ele. Lá eles protagonizaram uma série de episódios de hostilidade. Xingaram e tentaram agredir repórteres e cinegrafistas das equipes da TV Vanguarda, que é afiliada da TV Globo, e da TV Aparecida, emissora da Igreja Católica, e atacaram verbalmente fiéis que usavam roupas vermelhas. Um homem vestido com uma camiseta dessa cor chegou a ser cercado e ameaçado por bolsonaristas e só conseguiu sair sem ser agredido depois de sumir pelos corredores da Basílica. Dentro do templo, o clima não era mais ameno.
Quando Bolsonaro chegou na Basílica para a missa da tarde, foi recebido por aplausos, mas também vaias. Alguns de seus apoiadores gritavam e bebiam álcool lá dentro. O padre Eduardo Ribeiro, que conduzia a cerimônia, precisou pedir silêncio para prosseguir. Acompanhado de aliados como o candidato ao governo paulista Tarcísio de Freitas, o filho Eduardo Bolsonaro e o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, o Bolsonaro assistiu à missa em silêncio. Ele também não participou da comunhão da hóstia, que é um símbolo da fé católica. Depois da celebração, o presidente deixou Aparecida, seguiu direto para o aeroporto e retornou para Brasília. Quando o presidente já tinha ido embora, o padre Camilo Júnior, que celebrava uma das várias missas do dia no Santuário Nacional de Aparecida, disse o seguinte durante a homilia. Parabéns a você que está aqui dentro da Basílica, rezando. Você que entendeu que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. É a ela as nossas palmas, é a ela a nossa aclamação, é a ela o nosso viva. Porque só temos segurança nas mãos de Deus e no colo de Maria. Parabéns a você que está aqui dentro e testemunha. Parabéns a você que está aqui dentro e está rezando, porque hoje não é dia de pedir voto, hoje é dia de pedir bênção. Hoje é dia de pedir... Visitar a Basílica de Aparecida na época de comemoração da Santa Padroeira do Brasil, em época de eleição, não é exclusividade do Bolsonaro. Em 2010, quando disputou sua primeira campanha para o Palácio do Planalto, a petista Dilma Rousseff esteve lá. Não foi no dia 12 de outubro, foi na véspera. Na missa, ela rezou ajoelhada, entoou cânticos, mas não comungou. A ida da Dilma à Aparecida aconteceu um dia depois de um debate com o adversário José Serra. Naquele debate, o candidato do PSDB tinha levantado dúvidas sobre se a candidata do PT acreditava ou não em Deus. No dia seguinte, a visita da Dilma foi o Serra quem apareceu na Basílica. O tucano explorou bastante a religião naquelas eleições, aliás, associando inclusive a adversária ao aborto, tudo para que a rejeição dela entre os religiosos crescesse. Naquele feriado, Serra foi questionado por causa desse tipo de discurso e disse que tinha sido a população, não partidos ou candidatos, que tinha introduzido a questão da religiosidade na campanha. Naquele ano, até o Papa da época, o Bento XVI, deu declarações que misturaram a fé e a escolha dos candidatos na disputa brasileira. De 2010 para cá, as pautas morais para atingir religiosos passaram a ficar cada vez mais presentes nas campanhas eleitorais para presidente. Em 2018, veio o ápice até então. Ex-capitão do Exército e deputado por 30 anos, o Bolsonaro tinha como slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele apostou forte na religiosidade, nos temas morais, em notícias falsas ligadas a esses temas, como o kit gay e a mamadeira de piroca. Explorou um tema que ecoa até hoje, dizendo que o PT, se voltasse ao governo, ia fechar igrejas, ia perseguir cristãos, algo que não tem base na realidade. Na disputa direta com o petista Fernando Haddad no segundo turno de 2018, o Bolsonaro teve, por exemplo, quase 70% dos votos válidos dos evangélicos. Durante o seu governo, a Igreja Católica chegou a ser tratada com desconfiança e animosidade. Em 2019, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo mostrou que o governo Bolsonaro tratava órgãos católicos como uma ameaça, como opositores. A reportagem mostrou também que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, monitorava atividades da Igreja Católica e dos bispos. A animosidade se deve também ao perfil do Papa atual, o Papa Francisco, religioso argentino que defende uma pauta progressista diante do conservadorismo católico. Na disputa do segundo turno de 2022, cuja votação está prevista para 30 de outubro, as campanhas presidenciais intensificaram sua aposta na pauta religiosa. Apoiadores do Lula, o adversário do Bolsonaro, investiram na propagação de vídeos que associam o presidente ao satanismo. O próprio Lula avalia lançar uma carta voltada aos religiosos evangélicos. Segundo analistas políticos, mais do que esse vale-tudo das redes, o tratamento dado aos católicos pelo governo e a tumultuada passagem do Bolsonaro por Aparecida na quarta podem, de alguma forma, repercutir negativamente nos votos do presidente. Uma pesquisa do Instituto IPEC, divulgada na segunda-feira, mostrou que os católicos representam 57% do eleitorado. Entre eles, o Lula tem 60% das intenções de voto. Já Bolsonaro tem o apoio de 34%. Esses números praticamente se invertem quando os eleitores são evangélicos. O Bolsonaro lidera com 63% das intenções de voto,
e o Lula tem apenas 31% de preferência. O governo da Argentina anunciou na terça-feira a criação de diferentes tipos de câmbio de dólar para comercialização no país. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, esses dólares receberam diferentes apelidos da população, certo? Conta pra gente que apelidos são esses e por que eles receberam esses nomes. Olha, em vez de ter só o dólar oficial, a Argentina está com 15 variantes de taxa de câmbio. Então, além daquele que é usado em operações interbancárias e aquele que é vendido oficialmente para a população, tem também alguns outros tipos. A começar pelo dólar informal, que é vendido em dinheiro vivo nas ruas das cidades da Argentina. Mas tem vários tipos. Um que foi criado essa semana, por exemplo, foi o dólar Coldplay, que vale para o setor de grandes eventos culturais. O apelido é uma brincadeira com a banda britânica que está com 10 shows agendados em Buenos Aires agora em outubro e novembro. Tem também o dólar Qatar, que é um câmbio mais caro para quem vai gastar mais de $300 em viagens no exterior, e que tem esse apelido por causa da Copa do Mundo, que começa no mês que vem. Tem outros também, como o dólar Netflix para serviços de streaming, o dólar luxo para bens hipercaros importados, teve até o dólar soja no mês de setembro. Enfim, várias taxas de câmbio operando ao mesmo tempo em um país. Por que foram criadas tantas variantes? Então, essa frase já deve ter sido dita milhares de vezes nas últimas décadas, mas a Argentina está passando por um momento econômico muito ruim. A inflação está quase em 80%, a dívida externa continua muito alta e o governo do Alberto Fernandes não está conseguindo resolver muito nenhuma coisa nem outra. Nesse contexto todo, tem muita gente que está querendo comprar dólar, só que o governo limita o quanto cada um pode comprar. E é por isso que tem um mercado paralelo em que a cotação do dólar está quase o dobro da oficial. Eu falei tudo isso porque é aí que entram as variantes. Para tentar impedir que o peso desvalorize ainda mais e que isso leve as reservas internacionais da Argentina a ficarem ainda mais pressionadas, o governo está usando esse recurso dessas cotações alternativas. São incentivos para as pessoas não levarem os seus dólares para fora do país ou não comprarem no mercado paralelo. Então, por exemplo, o dólar luxo, ele é uma cotação mais alta justamente para que não tenha tanta demanda por bens tão caros que são importados, comprados em dólar lá fora. É só um exemplo, mas no geral é essa a ideia. Você vai poder ler o texto do Marcelo em nexojornal.com.br. Combater a fome no Brasil deve ser uma prioridade também na agenda de quem defende as crianças e adolescentes do país. Esse foi o tema de uma coluna assinada pela Cristiane Ribeiro, que é cogestora do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, e pelo Vete Vivarta, que é integrante da equipe executiva da Agenda 227. A Agenda 227 é um movimento que reúne mais de 300 organizações que atuam em defesa da infância e que assina uma coluna na editoria Ponto Futuro do Nexo. A Cristiane fala pra gente agora sobre as medidas governamentais que podem avançar no combate à fome na infância brasileira. A Rede Pensão produziu nesse ano de 2022 esse dado alarmante de que 33 milhões de pessoas estão em situação de fome no Brasil nesse momento. Esse já é um dado que por si só demonstra a urgência dessa situação. Quando a gente pensa nesse dado e pensa na infância, a gente está dizendo que nada menos do que 37,8% das famílias com crianças menores de 10 anos enfrentam insegurança alimentar grave ou moderada. 45% das crianças com até 6 anos de idade estavam em situação de pobreza, portanto de fome. Então, o que a gente entende é que é fundamental que em janeiro de 2023 o presidente eleito traga como prioridade absoluta combater a fome no Brasil. E para isso ele precisa criar, a gente entende que seria fundamental a criação de uma força-tarefa interministerial para desenhar essa série de medidas emergenciais, nesse primeiro momento, mas sem deixar de considerar a necessidade do médio e longo prazo. Então, o CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e seus órgãos federais, o CONSEA, o CAISAN, a elaboração de fato de uma política nacional de segurança alimentar e nutricional para o período de 2023 a 2026. São ações fundamentais. Uma outra proposta que a gente entende que é também tão importante quanto, sobretudo a médio prazo,
curto e médio prazo, na verdade, é aumentar o valor per capita do Programa Nacional de Alimentação Escolar, por ser o maior do mundo na distribuição gratuita de alimentos associada à educação. Então, atualmente, o dado que a gente tem é que o PNAE atende mais de 40 milhões de estudantes. Isso significa garantir que a alimentação de forma adequada chegue a essa população tão vulnerável que são as crianças, no Brasil. Então, a gente entende que combater a fome, de fato, precisa ser uma prioridade também para a infância. Você pode ler o texto da colunista no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. Aliás, se você não assina ainda, tem um link para fazer isso na descrição desse episódio. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana a gente começa as nossas dicas com exposições. Em São Paulo tem 2 incríveis, na Pinacoteca e na Estação Pinacoteca. Para começar, a primeira delas é Minha Língua, que reúne 40 trabalhos da Lenora de Barros, uma artista visual e poeta paulistana. A exposição dá conta da obra dela, que é conceitual e muito irreverente, e inclui produções icônicas como Poema, de 79, e a série Procuro-me, de 2003. Na Estação Pinacoteca estão obras dos 15 anos de trabalho de Jonatas de Andrade, na mostra que chama O Rebote do Bote. Ali, ele discute desejo, poder e ética. Em Belo Horizonte, Um Sonho de Amor, de Marc Chagall. Desde quarta-feira, o CCBB Mineiro reúne 185 trabalhos entre pinturas e gravuras do artista. São 4 módulos que acompanham a vida de Chagall por meio do seu trabalho, desde a sua origem russa até a chegada a Paris, passando por temas como religião e amor. A curadora espanhola Lola Ucar é responsável pela mesma mostra na Itália e diz que a vida e o trabalho do artista são um símbolo de esperança. Para assistir, a gente indica o documentário que mostra o poder das igrejas evangélicas nas periferias do Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. O documentário Fé e Fúria, do cineasta Marcos Pimentel, acaba de entrar em cartaz nos cinemas brasileiros e relaciona o fenômeno à crescente onda de conservadorismo e intolerância religiosa em todo o país. Por que não cozinhar com o que se tem na geladeira? A maga das panelas, Rita Lobo, já cantou essa bola há tempos com seu best-seller que ensina a cozinhar com o que se tem em casa.